Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Aqui é o Teixeira Mendes. Isso aqui é um vídeo extra. Puxar um assunto aqui que eu acho que é interessante. Vou nem fazer aquele protocolo do deixa sua curtida, faz a inscrição se não for inscrito, ajude compartilhando, etc. Então, vou nem fazer isso, cara. Domingueira aqui, tô dando uma relaxada. Mas vamos que vamos, galera. Bom, é o seguinte, entrar logo no assunto, né? Não perder o seu tempo, torcedor. Uma comparação aqui engraçada entre o Diniz no Fluminense, tá? E o Odair Helma. São dois treinadores que acabam despertando na gente assim sentimentos um pouco paradoxais, né? Tem uma certa ambiguidade, né, quando a gente fala desses dois treinadores. E por que eu tô falando isso? Eu fiz até um vídeo, né, sobre o paradoxo resultado e desempenho, né? Porque o Fluminense versão Odair, digamos assim, ele apresenta um resultado satisfatório considerando a média das expectativas do torcedor, né? Mas ao mesmo tempo a ambiguidade surge quando a gente olha para o desempenho do time, né? Nesse último sábado agora, contra o Atlético Paranaense, acho que tem que ser um padrão, né? Um jogo mais tático, de mais marcação, muita pegada, mas que em alguns momentos, principalmente ali na frente, né? O time teve um pouco mais de imaginação e era exatamente o que a gente cobrava. Né? Um pouco mais de imaginação, movimentação, criatividade, enfim, um time um pouco mais solto. Bom, gostamos, né? Esse jogo foi muito elogiado e é importante. E o Diniz, cara, eu criticava muito o Diniz, mas nunca fiz uma crítica, nem ao Diniz, nem ao Odair, uma crítica definitiva. Aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Ou o treinador tá ultrapassado por causa da idade, o que é uma bobagem, né? Ou então, tem aquela história, não entende nada de futebol. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Se os caras estão ali, na primeira divisão, treinando um clube grande, como o Fluminense, né? Os caras têm méritos, né? Impossível dizer. Mas assim, na minha crítica ao Diniz, eu fazia essa ponderação. Ó, pode ser que um dia essas ideias deem certo. Mas o problema do Diniz é que ele era muito radical com aquele modismo da posse de bola. Eu já falei 200 mil vezes sobre isso aqui. O futebol brasileiro não é um futebol de posse de bola. Nunca foi. O futebol brasileiro é um futebol de toque de bola. O que é diferente de posse de bola. Porque reter a bola num estilo de jogo, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre toda a descendência do guardiolismo, que vem desde o Rinus Michel, nos anos 70, passa pro Cruyff, né, e a coisa vai da Holanda para a Espanha. Mais especificamente, da Holanda para o Barcelona. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, para explicar um pouco a trajetória desse estilo de jogo, desse conceito de jogo, digamos assim. E nitidamente o Diniz entrou nesse... Não tenho nada contra o Guardiola, tá? Nem contra o Rinus Michel, pelo amor de Deus. Nem contra o Cruyff, porra. Quem sou eu? Tá maluco, né? Mas não tem nada a ver com a nossa cultura de jogo. Reter a bola, etc. O nosso futebol é muito mais a seleção de 82, 70. Vê, quando a gente tem a bola, é o toque em velocidade pra frente, certo? Buscando o gol, a tabela, 1-2, a troca de posição. Vê aquele gol, o gol assim, emblemático do Brasil contra a Itália. Né? O Tostão rouba a bola no meio de campo, o Tostão. Ele dá a bola no Clodoaldo, que troca a figurinha ali com o Gerson, depois o Clodoaldo sai driblando e abre na esquerda para o Rivelino. O Rivelino pega a bola e dá na paralela. Quem está na ponta esquerda? O ponta direita, que era o Jairzinho. O Jairzinho toca no meio. Quem recebe a bola? O Pelé. E quem está infiltrando para puxar a marcação dos zagueiros? O Tostão, que iniciou a jogada roubando a bola. Repara nesse gol, toda a movimentação. O Pelé, só o Pelé, né? Ele domina, dá aquela rolada, e quem vem como uma flecha alucinada para fazer um golaço num estilhambaço alucinante é o Carlos Alberto,
ocupando o espaço vazio do ponta direita, que se deslocou naquela jogada, correu da direita para a esquerda. Isso é o futebol brasileiro. Uma movimentação incessante e o toque de bola para frente. Certo? Então não é um futebol de posse de bola. Mas eu falei, olha, se o Diniz não for tão radical, eu achava que ele era muito radical com isso, um dia isso pode dar certo. Não vai dar no Fluminense. E os resultados eram muito ruins. O Fluminense estava lá embaixo na tabela. E o torcedor tricolor, principalmente da minha geração, a galera aí de 33, 34, 35, 36 anos, os trintões aí, né? O pessoal que já está começando a ser chamado de tio pela molecada de 18 na fila da padaria. Isso está acontecendo contigo, eu sei. A gente tem trauma disso daí porque nós passamos a infância no inferno dos anos 90. Né? E eu cheguei a pedir a cabeça do Diniz. Falei, fora Diniz! Cacete, eu tinha muita raiva. Né? E o Diniz jogou no Fluminense assim como o Odair. Então ele jogou ali mais ou menos no início desse século, né? 2002, 2003, o Diniz. E o Odair, ele foi cabeça de área naquele time de 99, que eu não gosto nem de lembrar daquele ano, foi o ano da Série C. Fogo. Então, cara, são dois treinadores que deviam saber também da crise do Fluminense dos últimos 35 anos. Desde meados dos anos 80 ali, né, começa essa crise, né? Depois daquela geração vencedora, começa uma crise administrativa, econômica, política, enfim, que foi atenuada pela Unimed, né? Mas a verdade é que há 30 anos o Fluminense é um clube endividado, por assim dizer, com alguns problemas, não só com as finanças, mas com problemas políticos. Lembro dos anos 90, um tumulto absurdo. A gente chegou assim a ter 3 presidentes no mesmo ano, gente que abdicava, etc. Era brabo. Né? E ser treinador nesse contexto é difícil. E nos últimos anos aí, o que aconteceu? A Unimed saiu, a gente perdeu a nossa competitividade e a gente começou a lutar para não cair, o que trazia a lembrança do pesadelo da década perdida, da década das humilhações, que foi a década de 90. Então, cara, é muito difícil ser treinador no Fluminense, sim, sabe? Mas, enfim, as críticas acontecem, vocês sabem que eu sou bastante crítico com o Odair. Não porque eu queira o Odair fora do Fluminense, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia pedir demissão de treinador, fora fulano, fora Beltrano, depois do Diniz. Porque até certo ponto a minha crítica era justa. Porque realmente aquilo era muito ineficiente. O Fluminense não jogava bem, ele iludia alguns torcedores e os mais realistas como eu ficavam desesperados. Porque aquele futebolzinho de frescobol, da bola que vai pra lá e pra cá, não tem eficiência nenhuma. Mas eu também nunca disse que ele não entendia nada de futebol. Pode ser que isso dê certo algum dia. Só que ele não pode ser tão radical. Né? Eu acho que está encontrando aí um equilíbrio, o Diniz, na carreira. Mas o Odair é isso, ele precisa buscar um pouco mais. Mesmo problema do Diniz, só que é um problema inversamente proporcional. Eu acho que ele é muito radical no pragmatismo. Tudo bem ele ser um cara mais conservador. Eu já falei isso aqui. Só que é possível fazer um futebol mais conservador e bem jogado. Vide a Itália de 82. Vejam os tapes aí, quem é mais jovem como eu, não viu a Itália de 82, mas vejam os tapes desse time. Tem aí uns 3, 4 jogos, inclusive aquele contra o Brasil. A Itália era mais conservadora, mais defensivista, mas era eficiente e praticava até um bom jogo. Né? Não era tão vistoso quanto o do Brasil do Tele, mas era interessante. O próprio Fluminense de 95, gente, não era um timaço para a época. Mas o Joel conseguiu, cara. Ele conseguiu, tá? Levar esse time até a semifinal do Brasileiro. E ali num jogo em que a gente dormiu contra o Santos, enfim, a gente sofreu ali a reversão do placar. Depois de uma goleada de 4-1 no Rio, a gente tomou 5-2 no Pacaembu e foi eliminado. E certamente a gente seria campeão brasileiro em cima do Botafogo, porque aquele ano o Fluminense estava amassando nos clássicos. Enfim, o Zezé Moreira... Pô, Teixeira, você tá puxando o negócio dos anos 50. Gente, tudo bem. Claro que o futebol muda, mas a essência do futebol é a mesma. E eu não tô falando pro Odair repetir a mística do timinho.
Mas eu estou dizendo que ele pode estudar o Zezé Moreira e atualizar alguns conceitos que são parecidos com o dele. O Zezé Moreira também era acusado de ser retranqueiro e defensivista, mas ele fazia isso com eficiência e era injustiçado na crítica. O Zezé Moreira foi campeão do mundo com o Fluminense nos anos 50, foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro, treinou a seleção brasileira. É um cara interessantíssimo pro Odair buscar uma empatia, sabe? Não só para treinar o Fluminense, mas para desenvolver esse conceito de jogo dele, né? Então acho que o problema do Odair, cara, é a pinimba, é o desempenho. E com o Diniz era o dogmatismo. Ele era muito dogmático com essa coisa de posse de bola. Então você tinha 427 milhões por cento de posse de bola e era a posse de bola do frescobol. A bola fica assim, ó. Pra quem não é do Rio, frescobol é um joguinho que a gente joga na praia aqui. Você tem duas raquetes e o objetivo do jogo, sabe qual é? Nenhum. É ficar só com a bola no ar na beira da praia. Então a bola vai pra lá, volta. Então, a guardiolice ali era essa, né? Era improdutivo, time era improdutivo, o resultado era péssimo, enfim. Mas fica essa dica aí. Acho que o grande, fazendo um vídeo até um pouco longo, assim, meio conversador mesmo. Mas o grande problema, então, é esse. O Odair precisa aperfeiçoar esse pragmatismo, esse jogo um pouco mais conservador. E eu acho que o critério para ele desenvolver melhor essa ideia é justamente esse jogo. Esse jogo pode servir de parâmetro, de diapasão para o desenvolvimento aí do estilo, da filosofia ou do conceito de jogo do Odair. Odair, busco minha empatia com o Zezé, com o Zezé Moreira, Odair. Vai lá, Odair. Valeu, Tricolor.